Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Ideias Benditas. Eu sou Tatiana Livramento e estou aqui com meu grande amigo Rô para poder trocar mais uma vez ideias com vocês sobre carreira. Oi, minha amiga, que bom estarmos aqui mais uma vez, que bom ter a companhia de você que nos assiste, que acompanha aí. Eu sou o Ronaldo Souza e é um prazer imenso sempre a gente poder fazer esse bate-papo. E hoje para tratar de um tema muito interessante: como se livrar das algemas de ouro. Tati, que história é essa de algemas de ouro? Vamos explicar para o pessoal. Pois é, Rô, a gente acaba nessas andanças, né, pelas empresas, conversando com os nossos mentorados, com os alunos, enfim. E eu ouvi um dia desse, foi até de um aluno, essa expressão, que ele se sente preso em algemas de ouro, porque ele já trabalha há muitos anos numa indústria bacana, multinacional, conseguiu, né, ir galgando as suas promoções, não está em cargo de gerência, mas tem, acho que ele é supervisor de alguma coisa, não importa, mas ele considera que ganha muito bem, né, para o patamar que ele começou, enfim, as conquistas dele, ele é muito, reconhece, né, que está numa empresa legal, que ganha muito bem, que cresceu profissionalmente absurdamente, é um cara muito inteligente, mas está absolutamente infeliz. E não consegue se desvencilhar daquilo por tudo isso, né? Eu posso pedir para sair, né, chutar o pau da barraca e me desalgemar, me livrar disso tudo, se é tudo tão bom, né? Se eu estou sendo bem pago para fazer isso. A questão é que ele não suporta o que ele faz, né? Ele tem uma fisionomia triste e ele sabe disso. Claro que ele teve outros problemas aí ao longo, né, da vida, questões pessoais, enfim. Mas focando na conversa que tivemos sobre carreira, né, sobre esse momento aí que despertou tanta coisa, né, e acho que a pandemia teve um papel muito importante em toda essa reflexão dele, né, porque de alguma forma ele conseguiu dar uma reduzida no ritmo e conseguiu entender o quanto ele queria mais da vida, né? Não tem nada a ver com grana, com profissão, né? Especificamente, com receber uma promoção, não é isso. Eu percebi que ele ficou até meio constrangido de falar assim, sabe aquela conversa de que menos é mais, de querer uma vida mais simples, né? Mas ele ainda se sente muito cobrado, né? Cobrado pela família, pelos amigos, né? Como é que eu vou romper com tudo isso? E aí eu entendi essa expressão das algemas de ouro, né? O que Eu, você acha disso tudo? Você contando o caso do seu aluno, eu me lembrei de um caso de um grande amigo que trabalhava num instituto muito conceituado em São Paulo. Tinha um salário assim, como não vou falar o nome do instituto nem o nome dele, ele tinha um salário de 13 mil reais. Gostoso, né? Oh. 13 mil reais é um salário bem gostoso, eu nunca tive. Bom, o que acontece? Ele foi contratado para exercer tal atividade. No entanto, exigiam dele outras atividades também que ele fazia, mas muito a contragosto, né? Fazia e era interessante que nesse período ele tinha crise de labirintite, ele tinha crise renal com as pedras nos rins, estava sempre muito aflito, ansioso. E assim, também não dava esse passo de se desligar. Até que começaram a fazer certas exigências, ele se contrapôs aquelas exigências, dizendo que não era exatamente aquilo que ele tinha. A proposta não era exatamente aquela inicial e tal. E fizeram o desligamento dele da empresa. E conversando, é interessante que isso já tem alguns anos, até hoje ele não encontrou um outro trabalho com este mesmo valor salarial,
Aham. né? Ou então a renda salarial dele reduziu bastante, mas ok, ele continua trabalhando, ele está bem, ele consegue se manter, pagar o aluguel, viver quando dá passear, mas aquele salário ele não falou mais. Ele falou, em contrapartida, eu nunca mais tive uma crise de labirintite, eu nunca mais sofri com os problemas que eu estava sofrendo. E aí eu falei assim, caramba, né? A que você me contando, eu fiquei pensando, poxa, era a algema de ouro que Sim. libertaram ele, na verdade. Eu acho que hora menos hora ele iria dar um passo de repente, mas assim, o salário realmente, ter um bom salário realmente é muito bom, mas a que custo? É porque as pessoas vão, nós, né, as pessoas, não, isso nos inclui, vão assumindo compromissos, né, a partir daquela renda maior e vão se acostumando a um certo padrão de vida que efetivamente é difícil da gente abrir mão, né? Sim. Mas eu acho que tem essa questão mesmo do desse equilíbrio, sabe? O quanto para ter tudo isso, seja lá o que tudo isso significa para cada um, né? O quanto eu estou deixando de viver, né? Porque Uhum. essa foi a sensação que eu tive com esse rapaz. Parece que ele não tem vida, sabe? Quando ele chega em casa, ele já está cansado, ele não consegue ter alegria, sabe, nas coisas. Ele é sempre muito introspectivo, mas ele está começando a falar, acho que deve estar doendo tanto, né? Que ele está começando a colocar isso para fora. E aí o que eu ainda brinquei com ele foi aproveita que as algemas são de ouro e vende, né? O que eu quis dizer com isso? Né? Se organiza, se organiza para dar esse próximo passo, para fazer essa transição de carreira. Vai pensando, enquanto você está lá, porque ele é um excelente funcionário, né? É pouco provável que ele venha a ser mandado embora, né, por uma incompetência, enfim, claro que nessas empresas grandes a gente sabe, né, às vezes vem uma decisão de corte de custos e pessoas excelentes são mandadas embora. Fora isso, né, ele tem esse perfil, sabe? Ele é muito grato por tudo que ele tem lá e ele é muito competente no que ele faz. Não é porque ele não gosta que ele faz mal feito de jeito nenhum. Pelo contrário, talvez até ele se empenhe a fazer ainda melhor para ninguém perceber que ele não gosta, né? Mas eu falei isso para ele. Vai pensando no seu plano B, vai pensando o que seria esse viver mais simples, se é empreender, se é fazer uma parceria com alguém, se é trabalhar numa empresa menor, porque ele hoje está numa gigante, né? Então, isso traz uma responsabilidade muito grande, ele tem contato direto com a diretoria da empresa, com a gerência da empresa, então ele sofre muita pressão, né? E a gente sabe como é isso. Então, eu falei, começa a pensar, começa a desenhar o seu futuro como você acha que deveria ser, né? Com o que te daria prazer. E aí, né, o vende as algemas, já que são de ouro, é isso. Perdão. Se prepara, sabe? Cria, ele deve ter já uma boa reserva financeira, enfim, mas cria condições de sair, de arriscar, de se dar um tempo para repensar a vida, sabe? Ele é solteiro, né? Ficou solteiro, ele era casado, ficou solteiro, mas não tem filhos, sabe? Então ele não tem tantas amarras assim, até onde eu sei. De repente para, vai viajar, fica 6 meses viajando, sabe? E quando voltar, volta reabastecido, volta com outras ideias. Só se dá o luxo de fazer isso quem, em algum momento, foi capaz de ter uma reserva, né? Então, se você que está ouvindo a gente está se vendo nessa situação, planeja, né? Não é para sair de uma forma translocada e pedir demissão e de repente não ter como se recolocar ou demorar muito para se recolocar. Não é dessa forma, né? Mas se organiza, vai juntando, vai pensando o que vai fazer com aquele dinheiro, coloca prazo. Ó, eu poupar X reais, X mil reais por mês do meu salário,
e em 2 anos eu tenho tanto. Com esse tanto, eu consigo viver 1 ano sem precisar, né, ficar nervosa ou nervoso com os boletos que vão chegar, sabe? Quita o carro, não faz dívida para aquele período, né? Enxuga um pouquinho para você ter dinheiro e não ter tantos compromissos financeiros no período que você vai tirar e confia, né? Ontem eu também ouvi uma expressão muito, muito bonita numa empresa que eu estou dando também consultoria, e o rapaz falou para mim assim: sabe o que, que é? Eu sou uma pessoa do bem. É tão legal quando as pessoas se assumem, se percebem. E ele estava falando isso no sentido de as coisas não podem dar errado, né? De alguma maneira, a solução vai aparecer, né? Eu não estou querendo o mal de ninguém, eu não estou enganando ninguém, eu não estou fazendo nada de errado, eu sou do bem. Então eu faço bem a minha parte, eu sou feliz, eu deito no travesseiro e durmo, né? E esse moço que eu estou falando, esse meu aluno, também é um rapaz super do bem. Então, eu falei para ele, confia, se organiza e vai. Vende essas algemas, menino, pelo amor de Deus. É uma decisão realmente bem difícil mesmo, que requer muito cuidado e realmente estratégia, né? E não é Uhum. uma estratégia só daquela pessoa. Se ele tem uma família, é uma estratégia familiar, né? Se é casado, Sim. companheiro ou companheira, junto, olha, vamos aqui pensar junto, eu preciso mudar. Eu fui me lembrando, Tati, de um filme, mas eu não me lembro o nome do filme. Talvez você já tenha assistido, você que está acompanhando. Depois eu vou pesquisar para achar e deixo aqui na descrição o nome desse filme para você, de repente, procurar para assistir, você que está acompanhando a gente. Era um homem que tinha sua família, né, a esposa e um filho, e ele trabalhava numa grande empresa mesmo, e a vida dele era uma loucura. A empresa parece que ela até trabalhava também com essa questão de recolocação de profissionais no mercado. E assim, era uma loucura, disputa com outras empresas e um chefe muito barra pesada. Só que nesse meio de caminho, o filho dele fica com leucemia, se eu não me engano. Hum. E a mãe sozinha, acompanhando o tratamento, se sentindo muito só, o filho sentindo muita falta da presença do pai, e o pai, não, eu preciso trabalhar para garantir todo o conforto que a minha família tem, trabalhar. E um dia ele conversando com o chefe falou que ele perguntou, você nunca pensou em se casar? Ele perguntou pro chefe, ele falou assim, eu não. Meu trabalho me consome demais, eu não quero ter essas coisas que me prendem. Até que o chefe acabou não sendo tão desumano e percebendo a situação da vida dele, da necessidade dele estar presente com a família, ele teve uma atitude assim que na hora foi muito ríspida, mas ele demitiu o funcionário dele porque ele viu que o funcionário precisava estar com a família. Uhum. Teve todo o acompanhamento, o menino quase morreu, o casamento estava por acabar, tudo se resolveu. Enfim, no final das contas, ele conseguiu montar a própria empresa dele, no mesmo segmento, e trabalhava de dentro de casa. Ele conseguia se organizar para acompanhar, para ser um marido mais presente com a esposa, para ser um pai mais presente. É um resumão, bem resumão. Mas o filme eu achei muito interessante. E aí, a gente falando das algemas de ouro, me veio isso à mente. Às Uhum. vezes, como meu amigo teve um empurrão para ser demitido, às vezes a gente precisa sim desse empurrão para a gente ressignificar. A gente já falou aqui de alterando rotas. Às Sim, vezes, sim. né, vamos deixar o card aí para você acompanhar. Às vezes a gente precisa sim alterar as rotas, mas nem sempre a gente consegue sozinho. Às vezes tem uma força ali que nos ajuda a tomar outros caminhos para a gente aprender mais. E quem sabe a gente aprender a viver com outros padrões de vida. Por mais que a gente esteja acostumado com um padrão, às vezes ir para o mais simples não significa que a vida é ruim.
Não, de jeito algum. E acho que isso ficou. Por isso que eu falei que essa reflexão dele teve muito a ver com esse momento da pandemia, né? Porque Sim. ele foi exatamente isso. Quantas coisas ele deixou de comprar, de fazer por conta da pandemia, porque não fazia sentido, né? Estava tudo muito parado, e que não fizeram falta alguma para ele, né? E ele começou a entender o quanto era importante para ele ter um tempo a mais no final de semana, parar para ler um livro, parar para descansar, buscar alguma coisa do interesse pessoal dele, né, para aprender, para se desenvolver. Então, essa reflexão. E de verdade, eu fico muito feliz com as pessoas que demonstram estar aprendendo, né? Porque a pandemia não acabou ainda, mas estar aprendendo alguma coisa com isso tudo que a gente está vivendo. Porque estão sendo, né? Agora está bem mais suave, mas já passamos por momentos tão difíceis, tão duros dessa pandemia, e se a gente não aprendeu nada, né? Essas pessoas que simplesmente passaram e parece que nem perceberam que algo tão Hum. importante estava acontecendo, não mudaram a sua conduta, não revisitaram os seus valores, enfim. Aí eu falo, puxa vida, tanta dor para não aprender? Difícil, né? E esse menino me chamou a atenção, essa conversa com ele, e o quanto é importante, né? Fazer o seu planejamento de carreira. De novo, a gente sempre fala aqui a importância do autoconhecimento. Onde está o seu talento? Do que você realmente gosta de fazer? O que transforma a sua vida, né, profissionalmente falando? O que te traz essa riqueza interior, não só a riqueza financeira? É claro que o dinheiro é importante, é bom, não tem nada de errado em ganhar dinheiro, viu, Não, gente? não Mas a mesmo. gente precisa pensar a que custo, né? Qual é o preço que eu estou pagando para ter, né, aquele status, aquele salário, aquele cargo, enfim. Né? Então, a gente precisa planejar. Quando a gente fala de transição de carreira, a gente está falando exatamente disso. É você se reconhecer aonde você está, entender se está bom, se não está, se você gostaria de dar um outro passo numa outra direção, e que tudo é possível. Com o planejamento, tudo é possível. Ah, mas Tatiana, eu fui mandada embora de uma hora para outra, eu estava feliz aonde eu estava adorando as minhas algemas de ouro e agora estou aqui perdida. Tá bom, respira fundo, né? E se organiza e responde essas mesmas perguntas. Né? Será que lá, tirando a parte da grana que você estava ganhando, estava tão bom assim? Né? Essa história que você contou é exatamente isso. Provavelmente seu amigo, quando foi mandado embora, num primeiro momento ficou apavorado. Com Né? O que eu arrasado. vou fazer? Né? Porque. E agora, por mais que a gente reclame, fale, na hora que acontece, principalmente quando o movimento é da empresa mandando a gente embora, a gente entra em pânico mesmo. Mas será que vale? Né? O que será que a gente consegue construir a partir daí? Né? Como que a gente consegue, de repente, buscar uma qualificação naqueles 2, 3 primeiros meses, né? Buscar um curso que complemente alguma coisa que a gente estava precisando mesmo parar para estudar. Enfim, tanta coisa para ser feita, né? E eu acho que algemas de ouro realmente só servem para a gente vender. É. Vendão, então você faz um par de brinco, põe na orelha e sai pra rua. Não quero algema nenhuma, Não, nada de me mas prender. Minha liberdade é tudo. eu acho que nessa questão das algemas de ouro, nessa questão da correria, eu queria trazer uma coisa bem simples mesmo, que junto com a algema de ouro vem esse trabalho excessivo, Uhum. que além da questão do cuidado da vida em família, vamos dizer, com seu lazer, muitas vezes você deixa o seu autocuidado de lado. Com certeza. Eu me lembro que uma vez eu fui na podóloga, nunca tinha ido na podóloga, e ela falou assim, eu nunca, quer dizer, eu não estava tendo, já tive no passado problema com unhas encravadas, gente, isso é horrível. Mas não era o caso, mas eu quis ir lá. E ela falou assim, menino, mas seu pé tá tão ressecado,
você precisa fazer uma hidratação no seu pé, não é só vir aqui. A partir de agora, você vai fazer um cronograma, um comprometimento de chegar à noite, fazer essa hidratação com seus pés. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a me perceber enquanto gente também, e o quanto eu mereço cuidar de mim mesmo. Então, eu estou trazendo um simples exemplo dos pés. Porque eu não tenho tempo. Porque eu estou muito cansado. Aí a gente começa a arrumar um monte de desculpa e muleta para não se cuidar também. Melasma que eu tenho na pele, eu tenho um cuidado diário com limpeza, com hidratação e filtro solar 3 vezes ao dia, até para ficar dentro de casa. Essa luzinha aqui, para a gente gravar, ela faz mal para a manchinha que eu tenho, que ela pode aumentar. Então, assim, eu estou cuidando de mim, eu estou fazendo um bem para mim. Naquilo que para você é relevante, né? E que Exatamente. muitas vezes a gente até esquece. Eu assisti uma série, recomendo, muito legal, chama Made, tá? Teve a primeira temporada só, nem são tantos capítulos assim. E não vou contar a história da série, mas tem uma situação que essa protagonista entra numa loja, na verdade, um brechó, para escolher algumas roupas, e ela olha assim, ela se perde tanto naquele lugar, ela nem se mexe, ela fica só o olhinho dela assim, e a moça que está atendendo vira para ela e fala assim: nessa sua situação, é muito normal a gente não saber nem a cor que a gente gosta. E aí ela vira as costas e vai embora. Passa uma série de outras situações e depois ela volta nesse mesmo lugar. E aí ela vai muito decidida e pega exatamente. Aí ela vira para a mesma atendente e fala assim: azul claro, essa é a minha cor favorita. Então, gente, esse estresse, seja profissional, no caso da série, é também profissional, mas não é só isso. O estresse, essa correria, a pressão que a gente vive, se submeter a tudo isso, vai levando a gente a se esquecer da gente. Por isso que a gente sempre fala do autoconhecimento, né? Eu acho que o autoconhecimento vem até antes do conhecimento, da busca pelo conhecimento. E no mundo profissional é interminável, né? A gente nunca pode achar e agora eu já sei, agora eu sou uma profissional completa. Esquece, isso não existe. Mas antes de buscar conhecimento, de buscar a sua qualificação, que é tão fundamental, a gente precisa buscar o autoconhecimento. Né? O que eu quero daquele conhecimento que eu estou buscando? Aonde eu quero chegar? O que eu quero fazer da minha vida como um todo? A nossa vida profissional, a nossa carreira, né? Ela é uma parte da nossa vida. Ela proporciona várias outras coisas na nossa vida ou não, né? Às vezes, quando a gente está ali numa situação que está ganhando muito dinheiro, a gente só está ganhando dinheiro. A gente não tem tempo para fazer nada, nem para ir na podóloga. Nem para ir na podóloga. Né? Nem para conseguir sentar e bater papo com um filho, uma filha, o marido, né? Nem para saber o que está acontecendo. Quantas pessoas a gente vê que não participam das reuniões sociais da família, né? Não estão presentes e realmente estão trabalhando. Né? E a gente precisa perceber, né? Quando a gente está naquele lugar sem realmente estar feliz. E, de novo, não estou falando daquela felicidade romântica de trabalhar todo dia, paz e amor, abraçando o mundo. Não é isso, não. Isso é quase uma utopia, né? Mas o trabalho tem que te fazer bem, tem que te fazer olhar para a vida com mais alegria, ele tem que te proporcionar, né, que as outras áreas da sua vida estejam ainda melhor. Então, eu acho que esse é o alerta que fica de hoje, né? Quebre as suas algemas de ouro, joga fora, vende, né? Que é o mais inteligente, porque o ouro está caro. Né? Assim como um bom salário também está muito raro, né? Também é tão raro quanto uma algema de ouro. Bem então, difícil mesmo. Cuida bem disso, faça essa transição de uma forma inteligente, seja proativo, não fique esperando, né, de repente alguém ir lá e empurrar a sua vaquinha do presépio, né? Tem uma lenda indiana, chinesa, nunca sei muito bem, que fala sobre essa questão, né, de empurrar a vaquinha no presépio.
Outra hora eu conto tudo se você não conhece, mas é uma Eu não lenda. conheço. Não conhece? Vou resumir ela muito rapidinho aqui. Um sábio estava passeando com o seu auxiliar e passou por uma casinha muito pobre, que só tinha o pai e o filho, que sobreviviam de uma vaquinha que dava leite, fazia manteiga, essas coisas. E aí, eles, muito, 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 muito pobres, o sábio, depois de um tempo, vira para esse auxiliar dele, para esse aprendiz, e fala assim: vai lá e joga a vaquinha no presépio. No presépio. No precipício. E o auxiliar não entendeu nada aquele aprendiz, mas como assim? É a única fonte de sobrevivência deles, né, de subsistência. E ele, mais obedientemente, foi lá e jogou a vaquinha no precipício. Seguiram a caminhada, quando voltam naquele mesmo lugar, uma casa pintada, florida, com uma horta bonita, e estava tudo ali, né, muito mais próspero do que quando eles passaram inicialmente. Inclusive, o filho tinha se casado e aquela mãe estava ali já grávida, enfim, né, uma vida prosperando. E aí o aprendiz falou assim: mas, né, sábio, o que será que aconteceu? E eles param para conversar, e aí exatamente esse o relato, né? Se a vaquinha não tivesse sido empurrada, eles não sabiam que ela tinha sido empurrada, mentira. Se a vaquinha não tivesse caído no precipício, a gente não entenderia que a gente poderia plantar, que a gente poderia fazer, ter outras formas de renda, que a gente poderia cuidar melhor da gente, e foi a melhor coisa que aconteceu, foi a gente não ter mais a vaquinha para poder ficar ali só dependendo daquilo, né? Abriu os horizontes porque precisaram fazer outras coisas para sobreviver, né? Então é isso, empurre a sua vaquinha no precipício, né? E sendo uma pessoa de bem, faça o bem, que as coisas vão se ajeitando e você tem grande chance de ficar bem, né? Não, sentido figurado, porque senão os protetores de animais vão ficar bravos com a Não, gente. A não. gente adora animal. Gente, por favor, nada contra as vaquinhas, hein? Eu queria aproveitar e pedir para você aí que está tirando a sua algema de ouro, solte a sua algema de ouro e dá uma curtidinha para gente, compartilhe o nosso vídeo, comente, dê suas sugestões de tema, fala o que você achou. Se você vive nessa situação de algema de ouro, quer deixar o seu relato aqui para gente, ó, super bom também, tá? Isso mesmo. E ficamos por aqui então, né, amiga? Sim, Acho que a sim. gente deu algumas pistas, algumas dicas, trouxe algumas experiências. É um caminho difícil soltar dessas algemas, conseguir essa chavinha para abri-las realmente é um caminho difícil, mas não é impossível. Precisa ser, como a Tati falou, planejado, bem pensado, e aí você dá esse passo, ok? E torcer que, caso você não consiga pegar essa chave, que alguém venha com a chave até você e te liberte. Que isso faz bem. É Um isso beijo. mesmo. Beijo, boa semana.